Estúdio Inspiração no Ar, seja bem-vindo a mais um bate-papo. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa com a doutora Cristiane Ramires, endocrinologista, especialista em metabologia. Seja bem-vinda, doutora Cristiane. E hoje o Muito assunto obrigada. é muito temido, principalmente pelas mulheres, que é retenção de líquido. Doutora Cristiane, o que é retenção de líquido e o que causa? Então, é uma dúvida muito frequente no consultório, né? As mulheres chegam lá inchada e falam: "Não aguento mais, tá inchado. Por que que eu fico assim?". Então, a retenção de líquido, a gente divide em duas partes, ou é Uhum. metabologia ou é alguma coisa patológica, tá? Então, a retenção de líquido é o acúmulo de líquido ali nos tecidos. Então, ficou uma forma de água ali em excesso. Então, acumulou, então ficou em excesso aquela água, e aí a pessoa vai inchar, tá? Então, é o edema, é o inchaço generalizado, acúmulo de líquido nos tecidos. Você falou metabológico ou patológico. Qual Uhum. é essa diferença? Porque a gente divide a retenção em duas grandes causas, né? Uhum, Ou a pessoa ela tem algum problema de saúde, ou então algum problema cardíaco, pressão alta, uhum, diabetes, algum problema renal que levou esse inchaço, ou uhum. metabologia. Pode ser alguma alteração ali na alimentação, não faz atividade física, que leva também à retenção de líquido. Então, é uma coisa que é um problema ali patológico Uhum. mesmo, que tem que ficar atenção e cuidar, ou é alguma coisa que está errado na alimentação ou ali no estilo de vida da pessoa que está levando esse inchaço. E quais são os sintomas da retenção de líquido? Então, o primeiro sintoma que a gente vê de pessoas que têm retenção de líquido é o inchaço. Por exemplo, eu estou sentada e aí eu vejo as minhas pernas inchado. Coloquei o dedinho, Uhum. inchou, tá? Ou então a roupa de manhã fechou legal e depois eu vejo que já não tá mais fechando. O rosto às vezes está inchado ali na região da pálpebra. Então, esses são alguns sintomas visíveis, tá? Só que esse inchaço ele só vai me preocupar Uhum. quando ficou vermelho ali no local, formigou. Então, outro problema mais sério. Mas se só é o inchaço ali de membro inferior ou de rosto, é uma coisa que a gente tem que investigar, mas que não deve ficar tão preocupado. Você falou o momento que a gente deve se preocupar. O que está atrelado a isso, É o que eu tô por falando. Então, exemplo? se a pessoa, ela, por exemplo, tá inchado, a perna tá inchada, e ali Uhum, naquele momento ficou vermelho, começou a uhum, formigar, então tem que ficar de olho. Será se não é um problema renal? Será se não é o uhum. fígado desse paciente? Será se é o coração? Né? Tem alguma coisa que está dificultando ali a circulação, então levando a um problema mais sério. Então, começou a apresentar, além do inchaço, esses outros sintomas, tem Uhum. que procurar um médico para ver o que que é isso, né? Porque pode ser alguma complicação mais séria. É verdade que atinge principalmente as mulheres? E se sim, por quê? Sim, as mulheres, elas são mais atingidas pela retenção de líquido, né? Por esse inchaço. Por quê? Por conta Uhum, da alteração hormonal, que uma das causas da retenção de líquido é o hormônio. Por exemplo, quando ela está entrando ali na TPM, eu tenho uma uhum. mudança ali hormonal. Então, eu tenho excesso. Mulher que está grávida também A tem essa gente. dificuldade de circulação, que aí leva esse excesso também de líquido, tá? Uhum. Então, as mulheres são atingidas mais devido a esse questão hormonal mesmo, tá? Mulheres também que têm muito problema de tireoide, pode ter essa questão de retenção de líquido. Então, por isso, claro que homens também pode ser Uhum. ter esse problema, só que a mulher com maior frequência é devido à alteração hormonal. Os quilinhos a mais que às vezes aparecem aí na balança, pode ser retenção de líquido e não necessariamente a gordura ou a massa muscular, enfim. Então, é uma dúvida muito frequente que a gente vê no consultório. De manhã eu pesei, estava com determinado peso e no final da Uhum. tarde 3 quilos a mais. Será se isso é da retenção, é o inchaço? A gente tem duas grandes diferenças aí. A retenção, ela leva, assim, de 1 a 3 quilos, tá? Uhum. Você pode aumentar na balança, só que não é gordura. Sim. É o excesso, né? É inchaço. Então, ali você fez uma drenagem, fez algum método, conseguiu desinchar, aquele quilo vai Uhum. embora. Já a gordura, ela não vai embora, ela vai ficar ali. Então, Infelizmente. infelizmente, então a retenção ela leva sim um excesso de peso, mas que pode ser corrigido.
tá? Já a gordura não. Se você não descobrir a causa e fizer um tratamento específico, essa gordura não vai embora de um dia para o outro ou de uma noite para outra. É Não é mais milagre. complicado, não é milagre. Então, pode sim aumentar de peso de 1 a 3 quilos. Muitas reclamações ai, tal parte do meu corpo incha mais. Por que isso acontece? Tá. Então, a parte que a gente vê que incha mais é a parte da perna, né? Dos pés. Por quê? A nossa circulação, o nosso coração, ele vai bombear. Então, o sangue volta, tá? Vai e volta. Então, nesse momento ali, se eu ficar muito tempo sentado, a circulação, ela fica parada. Então, eu tenho um acúmulo maior de líquido ali nos membros inferiores. Claro que tem pessoas que têm um excesso também de inchaço nas mãos, e quem não consegue tirar a aliança. Às vezes você acorda, tá com o rosto muito inchado. Então, isso vai variar muito. Mas é mais comum nas pernas e nos pés, tá? O inchaço. Colocar a perna para cima em algum momento do seu dia melhora? Melhora por conta da circulação, né? Porque assim, a retenção, ela vai ser uma dificuldade de circulação, de troca ali de líquido. Então, se eu ficar muito tempo com a perna para baixo, né? Você pega um voo, fica muito tempo sentado, ou trabalha o dia inteiro sentado, então não vou ter um retorno legal. Então, eu tenho essa dificuldade, vai ter inchaço. Se eu colocar os membros inferiores, né, as pernas para cima, ou então fizer movimento de mudança ali, rapidinho levantar ou sentar, isso vai ajudar bastante, porque eu vou estar melhorando a minha circulação. Então, essa dica é legal. Tá? Outro ponto, já que a gente está falando em melhorar essa situação, né? Atividade física. Ajuda? Muito. É um aliado? Sim. É uma aliada? Eu não sei se a gente ainda vai falar mais pra frente sobre as causas, né? Sim. Mas, assim, as causas da retenção de líquido uma delas seria o sedentarismo. Então, as pessoas que elas não fazem atividade física, a maioria tem esse inchaço. Então, para me resolver essa situação, eu tenho que praticar atividade física, qualquer atividade física. Se você tem um tempo muito corrido, pelo menos 3 vezes na semana, meia horinha, então isso já vai ajudar, porque a circulação melhora. Então, eu tenho um retorno ali de venoso muito melhor. Então, isso vai ajudar sim. Então, a atividade física é um dos pontos que ajuda muito nessa questão da retenção. E a alimentação? Também. A alimentação, o que eu falo? A retenção, ela pode ser causada pelo excesso de sal, tá? O sódio. Então, quando a pessoa ingere algum alimento com muito sal, fica retido ali o sódio, então vai ter um inchaço. Só que tem pessoas que chegam no consultório comigo e falam, eu não como sal e eu tô inchada. Como assim? Então, o que acontece? Às vezes você não come o sal, não tem ali o saleiro na mesa para colocar na comida. Porém, você come muito enlatado, alimentos industrializados, isso vai fazer com que também tem o excesso de sal, excesso de açúcar. Então, vai levar. Então, o que é a dica em relação à alimentação? Você evitar esses enlatados, industrializados, o excesso de sal, para não causar esse tipo de retenção. A gente já falou aqui sobre o que não comer e o que comer para ajudar. Tem alguns alimentos específicos? Primeiro, líquido, né? A gente tem que beber líquido. Então, você tem que beber uma quantidade de líquido para poder fazer ali a limpeza no rim e fazer a eliminação de todos os radicais que não são bons, tá? E aí, depois, em relação aos alimentos mesmo. Então, evitar todos industrializados. Então, você tem que comer mais verdura, tá? A melancia também, ela é uma boa fruta, porque ela é diurética. Fibra é uma boa opção também. O chazinho também ajuda. Mas, assim, é mais evitar todos essa questão mesmo de industrializado e você comer de forma natural, tá? Mais verdura, mais salada, evitar ter o sal ali na mesa. Então, isso aí vai ajudar. Você falou na questão do chá. A minha próxima pergunta era mais em relação a isso. É que a gente está na era dos remédios naturais, né? Mas eles podem ser perigosos, principalmente alguns chás. Que você vai citar aqui algum pra gente, né? Mas tem a questão da quantidade, né, que você deve tomar. Não pode sair tomando, isso aqui é bom para retenção de líquido, eu vou beber 3 litros por dia. Quais são os perigos disso também? Tá. Então, assim, como você falou, a gente está numa era aí que várias coisas são milagrosas, né, pela internet.
Só que não funciona dessa forma. Porque um dos tratamentos para retenção seria você ingerir bastante líquido, de 1 a 3 litros de água por dia. Sendo que tem pessoas que elas não conseguem tomar água. Ah, eu não gosto, não tem sabor, isso eu não quero tomar tanta água. Então, essa pessoa, ela pode, junto à água, tomar os chás. Claro que o chá ele não vai fazer milagre sozinho. E tem alguns tipos de chá que são diuréticos. Isso vai fazer o quê? Com que o rim consiga trabalhar mais e eliminar. Então, deles são hibisco, cavalinha, limão. Então, esses tipos de chá, eles vão ajudar sim na eliminação, tá? De líquido e vai desinchar. Só que eu não posso tomar nada exagerado, nada em excesso. Ah, eu vou tirar a água e vou tomar só o chá. Isso não pode, porque eu vou estar prejudicando outro órgão, o fígado, tá? O rim mesmo, porque assim, ele vai auxiliar, vai fazer com que o rim trabalhe mais e elimine a urina. Só que se eu tomar em excesso, eu já vou fazer já como se fosse uma medicação, e aí tudo em excesso faz mal. Então, claro que você pode colocar o chá, mas associado à água, associado àquelas águas carborizadas, né? Que você coloca uma frutinha ali e às vezes você não quer tomar, eu já cansei, não quero tomar água, eu só consigo tomar um copo de água. Então, você pode mudar, assim, fazer outras formas. O chá, ele é importante para você auxiliar ali, não tomar ele sozinho para ele fazer milagre. Porque tudo vai depender do teu estilo de vida. Só uma coisa não vai mudar ali o problema. A gente já citou alguns pontos, vamos focar um pouquinho também nas causas, né? A gente já falou, deu uma pincelada sobre isso, mas é sempre bom porque quem tá em casa, né, gosta, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado além de comer muito sal? O que eu tô fazendo de errado que eu tô tão inchada assim? Sim. Então, como eu já tinha falado, né? As causas, a gente pode ver algumas causas que não é problema sério, que não é nenhuma doença, né? Que são as causas que pode ser corrigido, como, por exemplo, a pessoa que ela não faz atividade física, pode levar, assim, a retenção de líquido, inchaço, porque a circulação não vai ficar boa. Pessoas que elas não bebem água, né? Fala assim, mas eu já estou inchada, eu vou beber mais água? Isso é mito, né? Você tem que beber água para poder fazer a limpeza ali no rim e eliminar. Então, quanto mais água você bebe, mais você consegue eliminar todas as impurezas do teu corpo. Então, a água, atividade física, você evitar essas comidas enlatadas, como eu já citei, carboidrato, excesso de açúcar, né? Bolo, porque isso daí vai aumentar a insulina. Então, aumentando a insulina também, eu já tenho uma retenção maior. Shoyu, né? Que as pessoas comem muito sushi, tudo coloca muito shoyu, excesso de sal. Então, isso também prejudica, tá? Então, mas a gente nessa correria do nosso dia a dia, a gente não consegue fazer uma alimentação saudável em casa, nossa comidinha mesmo. Então, vai no supermercado, então compra aquelas coisas que é mais rápido, né? Um sanduíche, isso daí tudo vai fazer mal. Então, é evitar mesmo esses tipos de alimentos. Então, aos amantes do sushi, que gostam bastante de shoyu é um veneno. Então, eu tenho uma péssima notícia para você, né? Come lá o seu sushizinho. Pouco shoyu. Pouco, assim, um pinguinho, sabe? Em cada pedacinho, porque é um perigo. Olha só, desculpa, né? A gente tá acabando com outra coisa também, né? Que a gente vê muito. O pessoal fala, mas eu não como excesso de sal, minha comida é toda certinha. Só que final de semana eu bebo uma cervejinha. Eita! E aí, tá aí, uma das causas, né? Tanto que na segunda-feira, o consultório é lotado de pessoas inchadas. Por quê? Um churrasquinho, uma cervejinha. É tão difícil largar essas coisas, né? Pra quem gosta. O excesso de carboidrato vai levar essa retenção mesmo, tá? E aí não bebe água, só... E aí acontece esse tipo de situação. Então, na segunda-feira, o consultório é lotado de pessoas inchadas por conta da cerveja. Então, fica uma dica aí, né? Essa questão da cerveja, ela leva o inchaço devido ao carboidrato.